Queridos irmãos, boa tarde. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez e poder desfrutar da maravilhosa presença do Senhor entre nós, da companhia dele entre nós. E antes de expor a palavra de Deus com vocês, eu gostaria de manifestar a minha gratidão por um breve tempo que eu tive aqui na cidade de Patos de Minas. Ainda estamos tendo, né? Primeiramente eu quero agradecer muito ao reverendo Arlos, junto com o conselho dessa igreja, que recebeu a mim e a minha família com braços muito abertos e carinhosos. Nós, nos últimos 4 anos, estivemos num trabalho missionário no Chile, na cidade de Santiago, cumprimos com a nossa missão lá e retornamos para o Brasil, para um tempo de um suposto descanso. Era o propósito que ficássemos de julho, mais ou menos quando chegamos, até dezembro, descansando da missão. E eu vim conversar com o reverendo Arlos e disse, é impossível ficar sem alguma atividade, eu gostaria de congregar aqui e estar à disposição para aquilo que fosse necessário também. E prontamente recebi não somente a confiança do reverendo Arlos, como também o seu cuidado pastoral, que foi muito importante nesse nosso tempo de readaptação aqui. Então receba a gratidão da nossa família, reverendo, pelo seu cuidado, pela sua atenção, pelo seu amor. Foi um tempo muito especial e tem sido também. Fizemos alguns amigos aqui, muitos amigos. Tive um lugarzinho preparado pelo Vicente para vir todos os dias aqui também me dedicar, trabalhar um pouquinho, estudar. Enfim, tem sido um tempo diferente, muito diferente de todos os outros da nossa vida. Nós não estávamos no lugar de serviço definitivo e nem tampouco no nosso destino final. A gente estava entremédio ao ministério e eu não sabia como me comportar nesse entremédio. E essa igreja me ensinou que nesse entremédio é importante e você também pode aprender a servir, pode aprender a ter novas experiências, pode conhecer gente agradável, maravilhosa, gente bonita, gente que anda com o Senhor e que enriquece a vida da gente também. Então, eu estou indo com a minha família servir em um novo projeto no Mato Grosso, é o estado de onde eu sou. Nós estamos indo para lá, então eu fui para ficar o último final de semana de agosto na reunião do presbitério, para ser avaliado pelo presbitério. Graças a Deus foi tudo muito bem. E então a igreja para onde nós iremos servir no próximo ano, nos fez o convite para que a gente já vá desde agora, já esteja lá desde agora, antes de começar o trabalho de maneira definitiva no próximo ano, para que já possamos nos adaptar na cidade, conhecer melhor a cidade. Então nos deram essa oportunidade de chegarmos antes. E entendemos que isso vai ser bom para a nossa família, para os nossos filhos, e nós já estarmos em um lugar definitivo. Isso então faz com que esse nosso breve tempo aqui se encerre. Nós estaremos indo mais ou menos no dia 13 de outubro para lá. E então talvez essa seja uma dos nossos momentos de despedida aqui. Porém eu deixo a minha disposição e meu coração aberto, porque essa igreja agora já faz parte da nossa vida, né? Já faz parte da nossa história. Então saiba, reverendo, que o Senhor tem toda a minha disposição para servi-los naquilo que o meu ministério for possível de alcançar. Tenha como forma de gratidão a minha disposição de poder apoiá-los naquilo que for necessário e quando for necessário, tá bom? Então, sem mais delongas, mais uma vez, obrigado ao conselho, aos diáconos, a todos aqueles que nos abraçaram nesta igreja, a nossa gratidão em nome de Jesus. E eu quero dividir com vocês a boa palavra de Deus nessa noite, abrindo a boa palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, leremos do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42.
E assim nos diz a boa palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Senhor Deus nos abençoe, para nós entendermos a boa palavra dele nessa noite, nessa tarde. Amém. A coisa mais importante, é sobre isso que eu quero falar com vocês. E é exatamente isso, eu entendo que Jesus quis ensinar a essas duas irmãs nesta ocasião. E é importante que eu e você possamos aprender essa lição, porque nós vivemos em um tempo onde estamos cercados por possibilidades. E as nossas escolhas entre o que é urgente e o que é essencial revelam muito do nosso próprio coração, e em que o nosso coração está firmado dia após dia. Algumas das escolhas que fazemos parecem inofensivas, simples, superficiais. Entretanto, existem outras que podem moldar completamente o rumo de toda a nossa existência. A profissão que você escolhe, por exemplo, ela pode definir os contornos de toda a sua vida, os rumos da sua vida, define os seus relacionamentos e até mesmo os seus valores. Com quem você vai se casar não se trata apenas de uma decisão emocional, se trata da definição de dois rumos, de dois projetos que agora precisam estar alinhados, dois destinos que se refazem. Há também aquelas decisões que são mais silenciosas, como a de nos calarmos, ou a de falar, em alguns momentos muito importantes. E essas decisões no dia a dia, elas podem trazer cura, ou podem causar uma ferida maior, rompendo vínculos para sempre. O fato é que foi em uma dessas escolhas assim, silenciosa, talvez aparentemente simples, que duas mulheres marcaram o nome delas nas páginas do Evangelho. O texto de Lucas 10 nos leva para a cidade de Betânia, na casa de Marta e Maria. Ali, entre palavras e panelas, se movendo de um lado para o outro, entre ruídos e também a escuta atenta, duas irmãs estão recebendo o Senhor. E é evidente que as duas irmãs amam o Senhor. Porém, cada uma delas expressa isso de modo distinto. E Jesus, o mestre amado, ele se torna agora esse ensinador. O hóspede precioso será agora o discipulador. Aquele que vai mostrar o que é mais importante para a nossa vida. Sabe por quê? Porque no final do dia, irmão e irmã, o mais importante não é que você tenha cumprido a sua agenda. O mais importante não é que você tenha alcançado as suas metas. O mais importante não é que você tenha sido exitoso. O mais importante é você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
O mais importante não é se você alcançou as suas metas, mas é ter paz no coração para dizer: Senhor, a gente caminhou junto nesse dia. Em tudo aquilo que eu fiz debaixo da tua orientação e da tua direção. Eu não fiz nada motivado pelo meu próprio coração. Tudo que eu fiz, cada palavra que eu pronunciei, cada atividade que eu realizei, cada meta que eu alcancei, foi debaixo da tua orientação. Essa é a coisa mais importante no final do dia. E é isso que esse texto nos ajuda a entender, daquilo que Cristo estava falando em poucas palavras. Ele revelou o que era verdadeiramente necessário. Entre o fazer e o ser. Vejamos como que Marta, sendo uma mulher ativa, presente, preocupada, veja o que essa narrativa pode ensinar-nos sobre ela. Ela é aquela pessoa que corre, que prepara, que organiza. E o texto nos diz que ela estava ocupada com muitos serviços, ou com muitas atividades, no versículo 40. E o termo grego para essa expressão que nós temos aqui, carrega a ideia de alguém que está distraída, de alguém que está dividida, de alguém que está carregada, como se estivesse sendo puxada por várias direções. Ela está diante de muitas necessidades, ela está diante de muitas coisas que são importantes, e ela precisa decidir entre o que é mais importante naquele momento. Então, a expressão escolhida por Lucas, neste texto, mostra-nos que assim estava Marta nesse momento. Uma casa que necessitava ser ordenada, pelo que a narrativa leva-nos a entender, e ela então estava com esse coração posto, voltado para essa prioridade, ordenar as coisas. E isso fazia com que o coração dela ficasse fragmentado, a atenção dividida, e consequentemente ela dispersa. O zelo dela é sincero, nós não podemos duvidar disso. Ela tem um serviço honesto aqui. E obviamente ela não está tentando impressionar a Jesus. Ela não está querendo, através do trabalho dela, mostrar que ela sabe fazer, causar uma impressão positiva. O fato é que nós podemos entender que ela queria tratar Jesus com dignidade, e a maior que ela pudesse oferecer. E isso é como muitos de nós agimos em determinados momentos. Não é por vaidade que a gente procura fazer algumas coisas, nem é por sermos vistos, mas é por um senso de responsabilidade. Eu estou recebendo Jesus, e isso me leva a ter algumas responsabilidades, não pode ser de qualquer maneira, e eu quero servi-lo da melhor maneira que eu possa nessa ocasião. Talvez ela até ache, irmãos e irmãs, que a forma de amar que ela estava demonstrando a Jesus era mais madura do que a forma que a sua irmã estava demonstrando, de estar simplesmente escutando. E talvez você já tenha escutado alguém também em muitos afazeres se posicionar assim, ou talvez você mesmo tenha feito. Olha, essa igreja é boa, mas vou te falar, aqui são poucas pessoas que fazem mesmo, aqui são poucas pessoas que trabalham. Como se estivesse avaliando de si mesmo que o mais importante, que a coisa mais certa a se fazer é servir a Deus à sua própria maneira. Esse é um caminho perigoso, é uma percepção perigosa, e vejam que esse zelo que ela tinha, essa responsabilidade que ela tinha em servir, estava consumindo-a. A consumiu porque é isso que o texto nos leva a entender. Ela se aproxima de Jesus, e ela não expressa um pedido de ajuda,
ela apresenta uma queixa diante dele, não é assim? Senhor, eu te convidei para essa casa, a minha irmã, no lugar de entender a responsabilidade que a gente tem em te servir, em fazer o melhor para você, ela está me deixando aqui com todas as atividades sozinha, eu aqui estou com a tarefa pesada, enquanto ela fica aí simplesmente te escutando. É exatamente isso que ela expressa, como muitos de nós consideramos que a nossa forma de servir, de amar ao Senhor, é muito melhor do que a do outro. Quando o zelo, ele extrapola os seus limites, quando o zelo não é orientado pela escuta atenta, ele nos engana, ele se torna uma sobrecarga. A Marta não pediu aqui companhia, ela exigiu justiça da parte de Jesus. É injusto o que está acontecendo, e eu quero que o Senhor faça justiça. Fala para ela vir me ajudar. Entretanto, o senso de justiça de Marta estava deformado pela pressa e pela comparação. Apressada e comparando-se com a sua irmã. Na mente dela, o que Maria fazia parecia ser algo improdutivo, enquanto o que ela estava fazendo era indispensável. E isso acontece, meus irmãos, desde o Éden, quando os nossos primeiros pais se desviaram, ou desviaram os olhos da comunhão com Deus, para uma comunhão alternativa com seus próprios corações, em busca de saber, de poder, de desfrutar de algo que estava longe do seu alcance. A Marta também se deixa levar por uma lógica que estava priorizando o fazer antes do ser. Foi enganada pelo seu próprio coração. Um autor que eu gosto muito, chamado Michael Horton, nos ajuda a compreender muito bem, esclarece, ilumina um pouco mais essa passagem, quando ele diz que na cultura moderna, nós somos pressionados a justificar tudo com base na utilidade ou na produtividade. E até a fé, por vezes, se torna desempenho. Adorar se torna uma atividade, um trabalho religioso, como se amar a Deus fosse uma agenda cheia, e não um coração cheio. Como se a voz de Deus tivesse que esperar a última tarefa do dia. Mas desde Gênesis, o chamado divino para nós sempre foi e continuará sendo o mesmo. Onde estás? Não é no sentido geográfico, é no sentido existencial. Deus procura filhos e filhas que estejam com Ele antes de fazerem algo por Ele, que gastam tempo na presença dEle. Antes de dar frutos, nós precisamos estar ligados à videira. Não foi isso que Jesus falou em João 15? Para que nós demos frutos, nós precisamos estar ligados à videira. Se não for assim, a nossa vida será infrutífera e o nosso trabalho será estéril. A Marta, mesmo na presença de Jesus, ela havia se desconectado de uma escuta ativa que dá sentido para todo o serviço que desenvolvemos. Talvez como muitos de nós, ao lado dela, ou na mesma casa, estava a sua irmã, com uma postura diferente. A Maria, silenciosa, atenta, submissa. Não é o tipo de mulher que fugiu do trabalho. Ela simplesmente soube discernir o momento em que estava vivendo. O Lucas diz aqui que ela se assentou aos pés do Senhor para ouvir o que ele ensinava. É uma postura de atenção. E na tradição rabínica, sentar-se aos pés de um mestre
Era tarefa que não indicava somente uma postura física de atenção, mas demonstrava uma identidade, a identidade de um discípulo, de alguém que estava comprometido em aprender. E ao fazer isso, ela escolhe não apenas escutar, ela se posiciona com coragem no lugar que era reservado aos homens naquela cultura, mas ali com seu corpo, ela estava afirmando a sua alma, ou para a sua própria alma, que ela pertencia àquele lugar. Eu posso ser uma discípula do Senhor aqui também. Ela está rompendo com tradições, ela está rompendo barreiras culturais. Em um momento em que das mulheres era esperado simplesmente que servissem à mesa, não era esperado que elas estivessem aprendendo dos rabinos. Ela rompe com essa expectativa, não por rebeldia, mas em fé. É um gesto profundamente contracultural, mas também profundamente bíblico. É um eco da sabedoria de Provérbios, que clama nas ruas, que convida a todos, inclusive os esquecidos, os marginalizados, a se assentarem à mesa da instrução. Maria ouve esse chamado e responde, porque ela sabe discernir o que é mais importante naquele momento. Diante de muitas necessidades, ela sabe discernir o mais importante para o momento. A postura não é de omissão, é de uma ousadia espiritual. Ela prioriza a presença de Jesus antes de uma suposta produtividade. A escuta antes da execução. Ela entende que isso é mais necessário. Vocês se lembram que no coração da fé cristã, antes de que o povo pudesse fazer qualquer coisa dentro da terra prometida, o verbo chamar é muito importante. Antes que Deus desse a eles a oportunidade de trabalhar, Deus os chama para escutar. Ouve, ó Israel. Antes de fazer qualquer coisa, ouça o Senhor teu Deus. Escute as orientações. Coloque atenção na vontade dele. O ouvir sempre precede o fazer. E é assim que o discipulado começa. Na escuta atenta, reverente, alegre. E Maria entendeu isso. E mais do que isso, irmãos, ela entendeu que naquele momento era o próprio verbo quem estava falando. E a atenção precisava ser melhorada ainda. O C.S. Lewis, certa vez, escreveu que a vida cristã não começa com grandes feitos, mas com pequenas posturas corretas. E Maria se posicionou no lugar certo, não como alguém que quer fazer por Deus, mas como alguém que deseja receber dele o que ele tem para mim nesse momento. E é importante notar que Jesus aqui não está desvalorizando o trabalho, tá? Então não é uma mensagem para dizer, oh, que coisa boa, agora todos nós vamos cruzar os braços e os pastores que se virem aqui nessa igreja para fazerem tudo que é necessário com os presbíteros, diáconos, e a gente agora pode vir toda semana só escutar. Não é isso que o Senhor está ensinando nesse texto, porque logo à frente ele mesmo lavaria os pés dos seus discípulos, mostrando que o fazer também tem o seu lugar e é importante. O problema não está no serviço, mas na distração que o serviço pode gerar quando não parte da escuta atenta, quando não nasce de um coração prostrado diante do Senhor. E a resposta de Jesus revela que naquele momento
havia algo mais urgente do que preparar a mesa. Era ser preparado pela própria palavra, para depois assentar-se à mesa. Isso era o mais importante. Nem tudo pode esperar, irmãos, mas existem algumas coisas que devem ceder lugar àquilo que é eterno. Algumas coisas triviais devem ceder lugar àquilo que é eterno. E foi exatamente isso que Maria escolheu: estar onde a eternidade tocava o tempo, aos pés do Senhor Jesus. Nós chegamos ao clímax dessa narrativa com a voz de Jesus. É uma narrativa que apresenta 3 personagens. Olhamos para a vida de 2 deles, e o terceiro, mais importante, leva-nos ao clímax daquilo que essa passagem pode nos ensinar. E o clímax está na pessoa de Jesus. Percebe que aqui ele não repreende a Marta, ele simplesmente revela. As palavras dele são um convite à consciência, a uma reprogramação do próprio entendimento diante daquilo que estava sendo realizado. Não era apenas uma condenação à performance de Marta naquele momento e um elogio à performance de Maria. Não se trata, esse texto não nos leva a escolher entre uma ou outra. E vejam como que Jesus trata a Marta diante do questionamento dela. Ele diz: Marta, Marta. Repetições assim na língua hebraica carregam uma intimidade daquele que está falando com quem está sendo chamado por 2 vezes. Você pode ver no Antigo Testamento o Senhor falar com Samuel, por exemplo: Samuel, Samuel. Quando ele repete assim essas palavras, não é um momento em que ele está irado, bravo. É um momento em que ele está com muito amor, querendo ensinar. Não é levantando a voz, mas é um tom doce, suave, para levantar o coração daquele com quem ele quer falar. O Senhor está vendo o zelo de Marta. Ele vê o amor prático que ela tem, a entrega sincera dessa mulher. Mas ele também enxerga que tudo isso estava trazendo um peso para a alma dela. E é nisso que ele quer tocar. Ele diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E o termo inquieta aqui também transmite a ideia de uma agitação interior, desse coração dividido, desse coração distraído. A Marta havia permitido que a ansiedade ditasse a espiritualidade dela naquele momento. E Jesus não apenas está apontando o sintoma aqui, ele não apenas está mostrando a parte externa do comportamento dessa mulher, ele está diagnosticando a raiz do problema. Um coração que está completamente fragmentado, distraído daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante. E então a narrativa traz para nós a frase que sustenta toda essa passagem: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Na história maior das Escrituras, isso ecoa uma verdade antiga e importante. Lembram-se do que o salmista falou no Salmo 27? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e habitar no seu templo. Esse é o desejo que já estava presente no coração daqueles que do passado olhavam para frente com uma expectativa diferente.
E Jesus está mostrando aqui que Ele não está inaugurando algo novo. Essa ideia de priorizar o tempo com Ele, o tempo na presença dEle, não é algo novo. É desde o princípio. Ele nos criou assim, para vivermos na presença dEle. Tanto que lá no jardim, Deus ia todos os dias encontrar-se com Adão e com a Eva. E a ideia que nasce através da narrativa é que era um caminhar junto, onde Deus estava no meio de todas aquelas coisas criadas, dizendo: olha, isso aqui eu criei para essa finalidade, cuide bem disso aqui, trate bem isso aqui, faça aquilo outro, debaixo da orientação de Deus, todos os dias. Isso leva-nos a entender que esse é o propósito real da nossa criação: andar na presença do Senhor, andar com Ele. E Ele não está trazendo então para Marta uma novidade, Ele está simplesmente reconectando o coração dela com essa verdade eterna. A Maria havia escolhido isso. E Jesus afirma: ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E isso aqui traz uma promessa extraordinária para nós. A promessa é que aquilo que se recebe aos pés de Cristo não pode ser removido pelas urgências da vida. O serviço pode e vai acabar. As tarefas também mudam, a nossa agenda também vai mudar, mas a palavra que nos forma, essa permanece para sempre. E afirmados nessa promessa, que nós devemos focar o nosso coração. Note que a resposta de Jesus não diminui a Marta, não é um desprezo a Marta, Ele está reorientando essa mulher. Ele a chama de volta ao seu lugar, o lugar onde o coração é reunido e as prioridades são reorganizadas, é na presença de Jesus. A Marta precisava aprender, como todos nós, como você e eu, que o reino de Deus não começa com o que fazemos por Jesus, mas com o que permitimos que Ele faça em nós. Antes de sermos servos, precisamos ser discípulos verdadeiros do Senhor. Antes de sermos instrumentos, devemos ser vasos nas mãos do oleiro. E como diz o apóstolo Paulo, temos este tesouro em vasos de barro, mas só quando nos deixamos encher pela maravilhosa graça do Senhor. Portanto, tudo isso leva-nos a uma rota prática. Diante disso, nós temos uma rota prática entre saber, crer, para depois fazer. Primeiramente, você precisa entender ou saber que nem toda atividade é sinal de saúde espiritual. O coração pode estar cheio de compromissos, mas também esvaziado de presença. Saber o que realmente importa começa com honestidade diante de Deus. O Evangelho não nos pede que abandonemos o nosso trabalho, mas que o trabalho nunca substitua a escuta. Como nos lembra o Senhor Jesus em uma outra ocasião: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Então, antes de produzir, é preciso estar cheio. E você pode estar pensando: pastor, é tudo muito bonito isso, mas o senhor não conhece como que é a minha vida, o senhor não conhece como que a minha agenda é demandante, o senhor não sabe. Eu até quero, mas eu tenho que prestar contas. Como é que eu vou convencer o meu chefe, por exemplo, amanhã é segunda-feira, como é que eu vou convencer ele de que eu preciso gastar mais tempo na presença de Jesus, e eu não posso sair de casa às 5 da manhã e voltar às 8 da noite só para jantar e dormir? Eu preciso de um tempo. Como é que eu vou convencer o meu chefe disso? Sabe como que você vai convencer? Eu não sei. Mas eu posso te ajudar a pensar em alternativas.
Sabe aqueles momentos assim que você precisa gastar para chegar antes de realizar aquilo que te mandam? 2, 3 minutos é o tempo necessário para você reorientar o seu coração. Senhor, eu tenho uma pressão aqui sobre mim para alcançar essa meta, para alcançar esse objetivo. Eu estou dominado pela pressa, pelo senso de produtividade, mas eu sei que é mais importante e eu vou ser melhor produtivo se eu te escutar antes. Então, me ajuda aqui nesse momento agora. Sabe esses minutinhos que a gente tem de dar pausa? Eu estava conversando recentemente com um grupo de empresários e os convenci de terem, no meio da rotina do trabalho nas empresas no dia, no meio da rotina, sem mais nem menos, encontrarem um tempo de 5 a 10 minutos e mandar todo mundo parar. Olha, o que é mais importante para você agora? Fala com a sua esposa, manda uma mensagem, pergunta como é que estão os seus filhos. Se você é cristão, quer gastar um tempo, esse tempinho em oração, quer fazer alguma coisa diferente, mas para tudo que você está fazendo. Sabe por quê? Porque isso vai oxigenar o teu cérebro e vai te ajudar a repensar naquilo que você estava fazendo, e talvez você já estava cansado e iria terminar fazendo isso de má vontade. Quando você reorienta o teu coração, você se lembra que não está servindo ao chefe humano, você está servindo ao Senhor, Rei dos Reis, Criador de todas as coisas. E quando a gente encarna isso, o nosso serviço muda completamente. Vai mudar. Então saiba que antes de fazer, você precisa escutar. Isso é o mais importante. Creia também, irmãos, que Jesus deseja mais do que as nossas mãos. Ele está interessado no nosso coração. A Marta não foi rejeitada, ela foi ensinada, e nós também somos nesta ocasião, com paciência, com amor, ensinados a confiar que Jesus está disposto a orientar-nos, e através da sua palavra que nos sustenta mais do que qualquer outro resultado. Por isso é importante estarmos nele. E quando assim o fazemos, a gente não está desperdiçando tempo, nós estamos sendo transformados nesse tempo. Quando nós entendemos, quando nós tomamos consciência do que é mais importante, e nós cremos realmente naquilo que é mais importante, aí o coração já foi reorientado, e a gente pode fazer a partir da escuta. A espiritualidade vai florescer, e a que floresce é aquela que nasce do silêncio com Deus, diante da presença dEle, de tempo de qualidade gastado com Ele, quando os ruídos são desligados, quando a Escritura é lida não apenas para ensinar outros, mas para ensinar o nosso próprio coração, para nos alimentar. Quando a oração é mais do que pedir, e se torna em um momento de ouvir. Orar ouvindo o Senhor. O nosso serviço vai terminar com muita alegria, mas não sem a fonte da alegria. O sentar-se aos pés de Jesus, irmãos, precisa ser um hábito e não uma exceção nas nossas vidas. Para terminar, volto a dizer que Maria escolheu o que não lhe seria tirado, segundo o nosso próprio Senhor Jesus. Porque tudo nessa vida pode passar. O trabalho vai passar, as conquistas, os títulos, tudo isso passa. Mas a voz de Jesus, mas uma voz que é ouvida e guardada no coração, essa vai permanecer para sempre. E Ele continua entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, na nossa rotina, em nossas ansiedades, e continua dizendo com doçura: uma só coisa é necessária. E essa coisa, irmãos,
não é uma atividade, não é uma fórmula. Essa coisa que é mais necessária é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Vamos orar? Senhor amado, obrigado pela tua boa palavra. E obrigado porque o Senhor, através dela, reorienta o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la como o Senhor quer que a entendamos. E ver que o Senhor, entender que o Senhor realmente é o mais importante. E gastar tempo contigo deve ser a nossa prioridade. Ajuda-nos, Senhor, diante dos desafios do nosso dia, da nossa vida. Ajuda-nos a termos sabedoria para administrar as nossas agendas. Ajuda-nos para que possamos ter uma vida reorientada, segundo a Tua palavra, e direcionada de acordo com o Teu propósito. Não permita que sejamos seduzidos pelas filosofias desse tempo, que inverte as prioridades, e que faz o nosso coração estar distraído, no lugar de desfrutar da Tua presença. Ajuda-nos, porque quando assim acontece, nós nos tornamos mais fortes, nos ajudamos uns aos outros, e formamos uma igreja mais forte também, para a honra e glória do Senhor. Eu te peço pela minha vida, te peço pela vida dos meus irmãos e irmãs, para que essa semana seja vivida de uma maneira diferente, aos teus pés, antes de qualquer coisa. E eu te peço isso no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode pôr-se de pé e peço a bênção. Coloque-se de pé, por favor. E agora, meus amados e queridos irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho bendito, a consolação, a direção, instrução do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com vocês e com toda a família de Deus espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.